nome de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária no dia 23 de setembro de 2019. Peço ao senhor vereador Jair Bach que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A sabedoria ao governar. O ímpio foge mesmo sem ser perseguido, mas os justos se sentem seguros como o leão. Quando o país é dominado pela transgressão, seus governantes são numerosos, mas quando o homem é sábio, o direito se prolonga. Obrigado, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 30ª sessão ordinária realizada no dia 16 do mês de setembro do ano de 2019. Ata da 30ª sessão ordinária da 14ª legislatura da 3ª sessão legislativa realizada no dia 16 do mês de setembro do ano 2019. Às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Antônio Carlos Contesini, Sirlene Maria Cândido, Diomar Sadlowski, Gilmar Florentino da Silva, Jair Bach, Johnny Mário Machado, Sidney Florencio, Valmir Saquete e Veroni Alves. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 29ª sessão ordinária do exercício 2019. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 34/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir brindes para o sorteio na execução do projeto. Hoje é dia de bingo. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 35/2019 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulações de dotações do orçamento vigente e da outras providências. Quinto, a apresentação da indicação de número 43/2019 dos senhores vereadores Antônio Carlos Contesini e Veroni Alves, que indica ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação que seja construído muro com estacionamento na parte frontal da Escola Municipal de Educação Básica Santa Maria. Fizeram uso da palavra os autores vereadores Veroni Alves e Antônio Carlos Contesini e vereador Johnny Mário Machado. Após, o presidente colocou a indicação de número 43/2019 em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Sexto, a apresentação da indicação de número 44/2019 do senhor vereador Gilmar Florentino da Silva, que indica o Poder Executivo que seja instalado rede pluvial na Avenida Tiradentes, nas proximidades da propriedade do senhor Newton Leite, localizado próximo às ruas Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista. Fez uso da palavra o autor vereador Gilmar Florentino da Silva. Após, o presidente colocou a indicação de número 44/2019 em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 34/2019 em primeira discussão. Fez uso da palavra o vereador Gilmar Florentino da Silva e Jair Bach. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 35/2019 em primeira discussão. Fez uso da palavra o vereador Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Décimo, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Gilmar Florentino da Silva, que fez a sugestão de colocar seus projetos de lei de número 34/2019 e 35/2019 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. 11º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 34/2019 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 35/2019 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 13º, palavra livre. O presidente abriu palavra livre, sendo que utilizaram os vereadores Antônio Carlos Contesini, Jair Bach,
com a parte dos vereadores Johnny Mário Machado e Antônio Carlos Contesini. E, por último, utilizou a tribuna o presidente Dilmar Sadlowski. Nada mais tendo a tratar, o senhor presidente, senhor Dilmar Sadlowski, declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa e está disponibilizada no site da Câmara Municipal. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 36/2019. Projeto de lei número 36, de 17 de setembro de 2019. Altera o artigo 102 e acrescenta o anexo 3º, quadro de atribuições por cargo, na Lei 1755/2011, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do município de Rio do Campo e da outras providências. Rodrigo Praz, prefeito do município de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, faço saber aos habitantes do município de Rio do Campo que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa o artigo 102 da Lei nº 1755, de 17 de junho de 2011, a ter a seguinte redação. Artigo 102. Ficam criados os cargos constantes do anexo 1º, que faz parte integrante da presente lei, revogando o anexo 1º, artigo 38, inciso 1º da Lei nº 1570, de 2 de janeiro de 2007, e anexo 1º do artigo 10 da Lei 1335, de 30 de março de 2004, e demais disposições em contrário, com as atribuições para cada cargo conforme anexo 3º. Artigo 2º. Fica acrescido o anexo 3º, quadro de atribuições por cargo, na Lei nº 1755, de 17 de junho de 2011. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 17 de setembro de 2019. Rodrigo Praz, prefeito. Lenoir Menegazzi, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Anexo 3º. Quadro de atribuições por cargo. Descrição de cargo. Cargo assessor jurídico. Descrição detalhada. Representar e assistir o município em juízo nos feitos em que o mesmo seja autor, réu, oponente, assistente, reclamado, requerente, requerido, litisconsorte e demais situações judiciais. Receber citações, intimações, notificações e interpelações nos casos admissíveis em lei. Promover a cobrança da dívida ativa do município judicial ou extrajudicialmente. Emitir pareceres e atender consultas sobre assuntos de interesse do município. Elaborar minuta de contratos, projetos de lei, decretos, vetos e outros atos administrativos e jurídicos relacionados com a sua área de competência. Promover desapropriações amigáveis ou judiciais. Orientar e preparar processos administrativos. Assessorar o prefeito e os demais órgãos de administração municipal em assuntos de ordem legislativa, administrativa, fiscal, trabalhista, tributária e jurídica em geral. Prestar apoio e assistência à Coordenadoria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, no que diz respeito às rescisões, elaboração de contratos e outros assuntos relacionados com a admissão e demissão de pessoal, e desincumbir-se de outras tarefas que lhe foram cometidas por ato expresso e por solicitação do prefeito. Cargo chefe de gabinete. Descrição detalhada. Organizar e proceder aos atos do seu cerimonial municipal, administrar a agenda do prefeito municipal, receber e encaminhar as audiências, manter antecipadamente informado o prefeito sobre sua agenda e compromissos, promover a emissão, o recebimento e o arquivamento da correspondência oficial do gabinete do prefeito, manter interligação com todos os órgãos e sistemas da administração municipal, transmitindo informações ao prefeito municipal, promover condições para a locomoção e viagens do prefeito municipal, seu atendimento e suprimento de apoio logístico,
desincumbir-se de outras funções ou atividades boas e necessárias para o desempenho de suas atribuições. Cargo secretário ou secretário de Administração e Finanças. Descrição detalhada. Superintender as atividades da Secretaria de Administração e Finanças, promover e coordenar os recursos humanos e materiais, de sorte a integrar as atividades dos diversos setores, buscando dar-lhes os meios organizacionais que lhes permitam atingir os objetivos propostos, coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria de Administração e Finanças, coordenar os serviços de redação, registros, protocolo e expedição dos atos e documentos relativos à Secretaria de Administração e Finanças, gerenciar as compras de materiais e serviços requeridos pelos diferentes setores da municipalidade, coordenar as atividades de fiscalização do município, registro e controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial do município, participar na elaboração do orçamento, programa e plano plurianual de investimentos do município, receber a elaboração das demais diretorias que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura para a elaboração do orçamento, programa e plano plurianual de investimentos do município. Executar a política econômica e financeira do município, aplicando os princípios básicos da administração pública, mormente e controle. Desincumbir-se de outras atribuições que foram cometidas pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Cargo secretário, secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Descrição detalhada. Superintender e coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria da Agricultura, executar as demais atividades afetadas à sua área de atuação, desincumbir-se de outras atribuições que lhes forem designadas pelo prefeito municipal, superintender e coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, promover as atividades relativas ao desenvolvimento da produção agrícola, promover e estimular a organização dos produtores e supervisionar todas as atividades relativas à produção animal, gerenciar a medicina veterinária preventiva e curativa e dar assistência aos produtores, organizar e promover palestras, cursos, seminários de capacitação na área da agricultura, produção animal, estabelecer a política relativa à análise de projetos de corte seletivo e convênio com a Fátima e o IBAMA. Recuperar os recursos florestais do município, buscando despertar na população a consciência dos valores sociais e das vantagens econômicas do desenvolvimento de florestas e coordenar os serviços de redação, registros, protocolo e expedição dos atos e documentos relativos à Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Secretário do Bem-Estar Social. Descrição detalhada. Implementar a política social do município voltada para o atendimento dos direitos sociais e aspirações da população de baixa renda, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política municipal de assistência social em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e da Política Nacional de Assistência Social. Coordenar, executar e avaliar a política municipal da mulher, com vistas à sua promoção social, a eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de discriminação e de violência contra a sua dignidade de pessoa humana. Articular-se com os conselhos vinculados à Secretaria e com os demais conselhos municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas. Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários destinados à assistência social, assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade. Propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos no que tange a gestão das políticas públicas implementadas pela Secretaria. Convocar, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social. Proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes em consonância com as diretrizes.
atividades e programas de bem-estar social a nível político, técnico e administrativo. Prestar serviços que, direta ou indiretamente, propiciem melhorias nas condições gerais da vida da população. Criar mecanismos que respondam às demandas sociais do município. Executar atividades alusivas às datas municipais, identificar e apoiar as manifestações culturais existentes no município, incentivar a produção e divulgação de eventos culturais, estimular a pesquisa e o estudo relacionado. Identificar e catalogar as bibliotecas e acervos bibliográficos existentes no município, promover eventos que resgatem os valores culturais do município, identificar as variações gastronômicas do município, registrando-as, identificar e registrar os idiomas e dialetos falados no município, e mobilizar recursos para a execução de programas de desenvolvimento visando criar facilidades para novos investimentos, articular-se com organismos estaduais e federais que operam programas de desenvolvimento com a finalidade de conhecer seus mecanismos de apoio ao turismo, promover divulgações das belezas naturais do município, desenvolver o turismo de acordo com os meios e condições despedidas pelo município, orientar e executar programas de divulgação dos serviços. Secretário de Educação. Descrição detalhada. Superintender e coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria de Educação, executar as demais atividades afetadas à sua área de atuação, coordenar o conjunto de instituições e órgãos que realizem atividades de educação, seguir as diretrizes do MEC, bem como estar atento às inovações técnico-pedagógicas, principalmente no que se refere ao ensino fundamental e educação infantil, implementando-as através dos órgãos a eles subordinados. A representar o poder público nos momentos da educação e bem assim como no atendimento à população. Coordenar o serviço de redação, registros, protocolo e expedição dos atos e documentos relativos à Secretaria de Educação. Integrar as ações desenvolvidas no meio educacional com a população, proporcionando lugar de destaque para a educação municipal como um todo nas comunidades urbanas e rurais. Desincumbir-se de outras atribuições que lhes foram atribuídas pelo prefeito municipal. Secretário de Esportes e Lazer. Superintender e coordenar da política de apoio aos desportos, apoiar as associações e atletas que demonstrem potencial para representar o município em condições desportivas oficiais ou não, promover o intercâmbio técnico com outros municípios visando o aprimoramento, manter sistemas de índices e critérios de aferição de capacidade física e técnica dos atletas do município,
organizar e viabilizar a participação do município em competições regionais, estaduais e nacionais, a realizar outras atividades delegadas ou conferidas pela Secretaria de Esporte e Lazer, desincumbir-se de outras atribuições que lhes foram atribuídas pelo prefeito municipal. Secretário de Saúde. Superintender e coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria de Saúde, planejar, organizar, dirigir, controlar e coordenar as atividades no campo de assistência médica, farmacêutica e odontológica dos munícipes em geral, desenvolver programas de saúde e vigilância sanitária visando atender a população de todo o município, providenciar e coordenar os recursos humanos e materiais de suporte a viabilizar os objetivos propostos, supervisionar as unidades de saúde, a central de medicamentos e o laboratório, zelar pela estrita observância das posturas municipais em assuntos de saúde e higiene, promover e executar campanhas de educação sanitária e higiênica da população urbana e rural do município, coordenar campanhas de vacinação e de combate a endemias, promover campanhas de prevenção visando alertar a população sobre endemias e doenças transmissíveis e coordenar os serviços de redação, registros, protocolo e expedição dos atos e documentos relativos à Secretaria, executar as demais atividades afetadas à sua área de atuação, desincumbir-se de outras atribuições que lhes forem designadas pelo prefeito municipal. Secretário de Serviços Urbanos. Superintender e coordenar as atividades dos órgãos que integram a Secretaria de Serviços Urbanos, formular, executar e avaliar a política, manutenção e serviços urbanos em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal, o plano diretor urbano e a legislação vigente, planejar, executar e controlar os serviços urbanos do município, inclusive os que foram terceirizados ou concedidos, implantar e gerenciar o sistema de manutenção preventiva e corretiva da malha viária do município, planejar e controlar os serviços de expansão e manutenção da iluminação pública do município, programar, gerenciar e supervisionar a manutenção dos prédios públicos, equipamentos urbanos, bem como a manutenção e instalação da rede de eletricidade e de iluminação dos prédios e logradouros públicos, programar, gerenciar e supervisionar atividades relacionadas às áreas ajardinadas, a arborização urbana e viveiro, fiscalizar e emitir autorizações para as intervenções de concessionárias nos logradouros públicos, coordenar e prestar apoio técnico-administrativo aos órgãos colegiados afins à área de atuação da Secretaria, acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de políticas, diretrizes e programas relacionados com a manutenção e serviços urbanos e desincumbir-se de outras atribuições que lhes foram designadas pelo prefeito municipal. Secretário de Transportes, Obras e Serviços Públicos. Superintender e coordenar as atividades dos departamentos da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos, deliberar sobre requerimentos, solicitações, pedidos diversos da Secretaria de Serviços Urbanos, trabalhar, quando necessário, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, fornecer máquinas, caminhões, equipamentos e bens destinados à administração desta Secretaria para a Secretaria de Serviços Urbanos, executar as demais atividades afetadas com a sua área de atuação, desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem solicitadas pelo prefeito. Assessor de imprensa. A realizar o levantamento das atividades, projetos, ações e serviços da Prefeitura, fazendo possível para que isso se torne notícia, agendamento e acompanhamento de entrevistas coletivas, facilitando o trabalho do prefeito e do entrevistador, contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos necessários para a eficiência da matéria jornalística a ser publicada, elaborar textos que são enviados para os veículos de comunicação, divulgar eventos, editar jornais que podem ser distribuídos interna ou externamente,
organizar entrevistas coletivas, dar orientação de como lidar com a imprensa, montar clippings, cópia de notícias da imprensa que forma divulgadas no meio de comunicação, uma espécie de backup, sugerir assuntos para a mídia, indicação de pauta e auxiliar nas demais tarefas de rotina desenvolvidas pelo gabinete do prefeito. Assessor administrativo da Secretaria de Educação. Auxiliar no planejamento e na execução dos programas de trabalho pedagógico, como a elaboração de currículo e calendário escolar e outros afins, e a organização das atividades administrativas, analisando a situação da escola e as necessidades do ensino e solicitando a cooperação do Conselho de Professores para assegurar bens, índices e rendimento escolar. Contribuir para a análise do plano de organização das atividades dos professores, como distribuição de turnos, horas-aula, disciplinas e turmas sobre a responsabilidade de cada professor, examinando em todas as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino. Auxiliar na coordenação e executar os trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de alunos, previsão de materiais e equipamentos e providenciando alimento e transporte para os alunos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige. Auxiliar na elaboração e na aplicação do regulamento da escola, traçando normas, disciplina, higiene e comportamento para proporcionar ambiente adequado à formação física, mental, intelectual e espiritual dos alunos. Supervisionar a elaboração da merenda, dedicando especial atenção à sua composição, observância do cardápio pré-estabelecido, a higiene no preparo dos alimentos, bem como a supervisão da limpeza e higiene do prédio escolar e outros cuidados necessários à manutenção da saúde dos educandos. Programar, supervisionar e executar propostas necessárias para a melhoria e manutenção física da respectiva unidade escolar. Auxiliar na organização e realização de reuniões de pais e mestres para serem discutidos assuntos relacionados ao ensino. Substituir o diretor da respectiva unidade escolar em suas ausências e impedimentos e representá-lo quando designado. E executar outras atividades determinadas pelo secretário de Educação. Diretor de escola. Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como a elaboração de currículo e calendário escolar e outros afins, e a organização das atividades administrativas, analisando a situação da escola e as necessidades do ensino e solicitando a cooperação do Conselho de Professores para assegurar bons índices de rendimento escolar. Analisar o plano de organização das atividades dos professores, como distribuição de turnos, horas-aula, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor, examinando em todas as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino. Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de alunos, previsão de materiais, equipamentos e providenciando alimento e transporte para os alunos a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige. Estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento para proporcionar ambiente adequado à formação física, mental, intelectual e espiritual dos alunos. Manter-se atualizado no tocante à legislação oficial vigente, consultando códigos, editais e estatutos referentes ao ensino para dirigir a escola segundo os padrões exigidos. E comunicar às autoridades de ensino ou à diretoria geral da entidade educacional os trabalhos pedagógicos e administrativos da escola, enviando relatórios e outros informes ou prestando pessoalmente os esclarecimentos solicitados para possibilitar-lhes o controle do processo educativo. Requisitar, recomendar a contratação, remanejamento ou exoneração de professores ou outros membros dos corpos docente e discente. Promover reuniões de pais e mestres para serem discutidos assuntos relacionados ao ensino
e executar outras atividades determinadas pela Coordenadoria de Educação. Coordenador de Administração e Finanças. Concentrar as atribuições de programa, coordenação e análise das atividades dos órgãos e entidades que compõem a administração municipal. Coordenar as ações de organização e modernização da administração, observada a legislação vigente. Auxiliar na elaboração, revisão e compatibilização dos projetos relativos aos programas de trabalho das demais unidades administrativas. Coordenar a manutenção dos fluxos permanentes de informações, objetivando agilizar os processos decisórios e a coordenação das atividades governamentais. Coordenar as atividades de acompanhamento, análise, avaliação e controle dos programas de trabalho do governo municipal. Acompanhar a elaboração de projetos e propostas de convênios e acordos. Acompanhar a elaboração, a execução, a prestação de contas dos convênios celebrados pelo município. Informar sobre o comportamento da receita para fins de planejamento econômico e financeiro. Coordenar a elaboração do orçamento programa anual e o orçamento plurianual de investimentos na forma e tempo previsto em lei em conjunto com os demais órgãos da administração municipal. Coordenar o registro da movimentação de recursos financeiros da administração de pessoal e materiais. Acompanhar a elaboração e prestações de contas de recursos financeiros. Controlar a movimentação de transferências financeiras recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusive outros fundos especiais. Acompanhar as sindicâncias e inquéritos para apurar irregularidades e responsabilidades. Controlar a carga horária e o ponto dos servidores municipais. Acompanhar as sindicâncias, processos disciplinares para apurar a denúncia de possíveis irregularidades cometidas por servidor municipal. Orientar e organizar os serviços de Secretaria-Geral, protocolo, arquivo. Orientar as demais secretárias sobre os procedimentos administrativos e realizar outras atividades atribuídas pela Secretaria de Administração e Finanças. Coordenador de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Planejar, executar e controlar o desenvolvimento da política da agricultura no município. Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores e suas famílias, visando o aumento da produtividade agropecuária, a melhoria das condições de vida, a diversificação da produção, a adoção de novas técnicas de cultivo, o uso racional de defensivos, a preservação do meio ambiente e a fixação do homem ao campo. Articular-se com os órgãos públicos ou privados envolvidos nos assuntos do município, visando a execução de atividades do interesse comum. Apoiar ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura no município. Promover medidas visando a aplicação correta de defensivos e fertilizantes no solo. Incentivar o ensino agrícola formal e informal. Promover a implantação de viveiros para a produção de mudas de essências florestais, visando ao reflorestamento. Criar mecanismos de apoio, mecanização e infraestrutura da propriedade rural. Incentivar medidas visando a proteção do solo e da boa qualidade da água. Promover medidas visando auxiliar o abastecimento por produção de hortigranjeiros. Incentivar o armazenamento e silagens visando a formação de estoques reguladores. Apoiar o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas de organização do produtor e da produção. Incentivar a industrialização, conservação e comercialização de produtos agropecuários. Propor ações visando a preservação do meio ambiente. Incentivar a implantação de agrupamentos sociais visando a formação de serviços e lazer no meio rural. Propor a melhoria de acesso a propriedades rural. Coordenar, executar e acompanhar as atividades relacionadas com a produção e distribuição de sementes e mudas. Promover, apoiar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com a floresta e reflorestamento em todo o território do município. Promover, apoiar, coordenar e acompanhar as atividades
visando a preservação da flora e fauna silvestre em articulação com os demais órgãos estaduais e federais. Promover, apoiar, coordenar, executar e acompanhar as atividades relativas à extensão rural com recursos próprios e ou articulados com outros órgãos estaduais, federais e internacionais, públicos, particulares e voluntários. Acompanhar, fiscalizar e controlar o uso de produtos agropecuários e embalagens. Promover medidas visando a defesa sanitária vegetal. Promover a produção ou adquirir para revenda sementes de espécies que melhor se adaptem ao clima e ao solo e sejam compatíveis com a produção agrícola do município. Promover a produção ou adquirir para revenda mudas de espécies florestais, frutíferas e floríferas, com vistas da reposição vegetal e ainda ao embelezamento do município e ao incremento da renda. Orientar no preparo de canteiros para a produção de mudas e obtenção de sementes. Orientar as atividades de enxertia com vistas ao melhoramento genético. Orientar os usuários do viveiro florestal sobre a época e a forma de plantio de cada uma das espécies. Coordenar, acompanhar, executar e avaliar as atividades de diagnóstico, controle ou erradicação de doenças infecto-contagiosas, parasitárias, carenciais, fúngicas, tóxicas e funcionais no rebanho do município. Promover a integração de trabalho com associações específicas de criadores. Promover, apoiar, executar e coordenar as atividades de vigilância sanitária. Promover, apoiar, executar e coordenar as atividades de educação sanitária animal. Articular-se com outros órgãos regionais, estaduais, federais e internacionais que possam contribuir para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos na área de defesa sanitária animal. Programar, promover, executar, coordenar e controlar a execução de atividades relacionadas com a organização da produção, organização do produtor, abastecimento e distribuição de produtos agropecuários e promover e incentivar a construção de unidades de armazenamento. Promover, apoiar, coordenar e acompanhar as atividades relativas ao incremento e aperfeiçoamento de atividades agropecuárias tais como piscicultura, apicultura, sericultura e outras que possam tornar-se convenientes do ponto de vista econômico e ou social. Promover medidas visando a defesa sanitária, vegetal e animal. Promover a execução de açudagens e o desenvolvimento da piscicultura. Promover ações objetivando a prática da inseminação artificial e outras que visem o melhoramento genético dos rebanhos. Coletar os materiais necessários para exames de rotina e outros destinados a identificar patologias nas diversas espécies animais criadas no município. Embalar e manter na forma e temperatura adequada, adicionando outros produtos, se necessário, para boa conservação da amostra ou material coletado. Encaminhar em embalagem adequada a amostra ao laboratório ou instituição incumbida da análise. Comunicar o resultado das análises procedidas aos interessados. Manter em perfeitas condições o material e equipamentos necessários à coleta e análise de materiais. Executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Coordenador de Educação. Planejar, organizar, implantar e manter um sistema de informações adequado às necessidades da Coordenadoria de Educação. Implantar arquivo de dados e informações, tais como fichas de vida escolar, histórico escolar de alunos, egressos de estabelecimentos de ensino extintos, e atestar a legitimidade da documentação concernente à vida escolar. Coordenar o cadastro de entidades públicas e privadas que prestam serviços educacionais. Coordenar o registro de certificados de primeiro grau expedidos pelas escolas do Sistema Municipal de Ensino. Estudar, planejar, criar e desenvolver instrumentos de avaliação do Sistema Municipal de Ensino, bem como alternativas para as correções necessárias. Fornecer subsídios em sua área de competência para a elaboração da proposta orçamentária anual.
Estudar, planejar, criar e implantar mecanismos de integração entre a escola e a comunidade. Propor e desenvolver programas de aperfeiçoamento para os integrantes do magistério municipal. Fiscalizar e vistoriar frequentemente a rede física com a finalidade de controlar as condições de uso e habitabilidade. Dotar as unidades de equipamentos e instalações em condições de uso. Estudar e pesquisar as técnicas de ensino utilizadas por outros centros com a finalidade de adaptá-los à realidade e às necessidades do município. Propor aquisição ou locação de prédios, instalações e equipamentos quando se fizerem necessários. Supervisionar a distribuição e utilização de equipamentos e materiais de ensino aos estabelecimentos subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Estudar e definir critérios a serem utilizados na distribuição de recursos disponíveis, inclusive bolsas de estudos, destinados à assistência aos estudantes carentes. Dotar os estabelecimentos de ensino de bibliotecas que possibilitem atender aos estudantes sem condições de aquisição de livros próprios. Zelar pelo cumprimento da legislação do ensino, bem como pelas normas e instruções oriundas da Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, Ministério da Educação e Conselho Federal de Educação. Planejar, organizar e manter registros e informações sobre processo e ensino-aprendizagem, com o objetivo de proporcionar subsídios para a elaboração de programas e projetos a serem executados no município. Incluir na programação de ensino conteúdos específicos considerados importantes à realidade do município, tais como educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, educação física e outras. Programar e executar atividades e promoções alusivas às datas cívicas e outras que a Secretaria Municipal de Educação julgar importante. Programar, promover e executar atividades alusivas às datas municipais. Estabelecer o calendário escolar e o número de dias letivos compatível com a realidade do município. Implantar serviços de cadastros e avaliação dos casos de real necessidade de concessão de bolsas de estudo. Prestar assistência no que couber e estiver previsto em leis e regulamentos aos estudantes carentes. Adquirir, controlar estoques e distribuição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar. Avaliar e controlar a elaboração de cardápios e sua efetiva preparação com vistas a fornecer aos alunos merenda com os nutrientes necessários, a correta formação e desenvolvimento físico e mental. Fiscalizar a preparação e as condições de higiene do pessoal, dos locais e dos utensílios utilizados na preparação e distribuição da merenda escolar. Receber, distribuir e repor, quando necessário, o material didático necessário aos alunos. Agendar e organizar periodicamente consultas médicas e odontológicas nas escolas, visando a detecção preventiva de desnutrição, carências alimentares e outros problemas que possam afetar o aperfeiçoamento escolar. Orientar, supervisionar e adequar o processo ensino-aprendizagem. Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação de desempenho dos profissionais de educação com vistas ao atendimento das disposições legais e outras atividades delegadas ou conferidas pelo secretário de Educação. Coordenador de Saúde. Auxiliar na elaboração anualmente do Plano Municipal de Saúde, organizar e operar sistemáticas de aplicação de medicamentos imunoterápicos, manter estoques de medicamentos básicos visando o suprimento das unidades de saúde do município, articular-se como órgãos regionais, estaduais e federais, visando manter o abastecimento regular de medicamentos básicos, programar, organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar o desempenho das atividades da saúde do município, manter relacionamentos com as instituições públicas e privadas de que forma direta ou indireta vinculem-se às ações programadas,
Administrar em nível de município, em sua área de atuação, em seus aspectos técnicos, o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Elaborar relatórios técnicos para prestação de contas e convênios elaborados com o município na área da saúde. Programar, executar e controlar as atividades envolvidas para o controle da hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, dermatoses de interesse sanitário e pneumologia sanitária. Programar, executar e controlar as atividades relacionadas com as doenças cronodegenerativas e câncer ginecológico. Programar, executar e controlar as atividades relacionadas com assistência integral à saúde da mulher e da criança. Fornecer aos órgãos estaduais e federais os indicadores de doenças de notificação compulsória. Autuar, interditar, definida ou temporariamente, os estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, construções ou qualquer outro agente causador de dano à saúde pública. Coletar, submeter ou mandar submeter o exame biológico ou bromatológico, os materiais que do ponto de vista técnico julgar conveniente, como subsídio às decisões da Secretaria de Saúde do município. Prestar assistência de saúde profilática à rede municipal de ensino. Dar atendimento adequado aos postos de saúde do município. Programar ações visando a profilaxia de males causados por parasitose. Dar atendimento adequado aos portadores de doenças infecto-contagiosas. Vistoriar e inspecionar as unidades físicas que compõem a rede municipal de saúde. Desenvolver mecanismos que identifiquem os problemas prioritários de saúde como instrumento básico de aplicação de um programa de medicina preventiva. Elaborar projetos e propostas de atuação médico-sanitária integradas. Executar programas de cunho preventivo de odontologia sanitária. Planejar, organizar e coordenar em conjunto com outros órgãos da administração municipal programas e projetos de educação para a saúde. Promover estudos e pesquisas sobre o estado de saúde da comunidade, sobre a situação do meio ambiente, visando a adequação das ações de saúde às necessidades reais da população. Programar, executar e controlar as atividades relacionadas com a nutrição em saúde. Programar, orientar, normalizar e coordenar para executar em conjunto com outros órgãos da administração municipal ações complementares de saneamento do meio ambiente para melhoria das condições de abastecimento de água, destino dos dejetos, eliminação do lixo a nível familiar e comunitário, epidemiológica. Programar, executar e controlar as atividades inerentes à vigilância epidemiológica. Programar, executar, coordenar e controlar as ações de imunizações. Programar, organizar, orientar e controlar as atividades relacionadas com doenças transmissíveis agudas. Planejar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades inerentes à vigilância sanitária. Programar, organizar, normalizar, coordenar, executar e controlar as atividades de fiscalização sanitária relativas ao saneamento do meio ambiente, alimentos, produtos químicos e farmacêuticos, instalações sanitárias domiciliares e executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Saúde. Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Supervisionar os postos de saúde, a central de medicamentos, o laboratório de análises clínicas e ambulatório médico e odontológico. Gerenciar as compras de materiais e serviços da Secretaria, acompanhar e subsidiar os processos licitatórios de matérias, serviços e obras relacionadas à Secretaria de Saúde, executar as atividades de padronização, aquisição, guarda e distribuição de todo o material utilizado na Secretaria, dar suporte burocrático administrativo a todas as atividades envolvidas pela Secretaria, providenciar e coordenar os recursos humanos e material de suporte a viabilizar os objetivos propostos. Coordenador de Meio Ambiente e Planejamento. Mobilizar recursos para a execução de programas de desenvolvimento visando criar facilidade para novos investimentos, promover estudos e pesquisas junto às empresas do município, objetivando detectar os problemas
e as necessidades de assistência técnica e financeira, bem como sugerir medidas para sua solução. Organizar e manter atualizada a coletânea de leis, regulamentos, normas e demais especificações referentes a incentivos fiscais e outras linhas de crédito, bem como orientar os empresários quanto à sua utilização. Orientar e executar programas de divulgação dos serviços existentes no município. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Promover o manejo ecológico das espécies ecossistemas. Proteger a flora e a fauna das práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Proteger os costões existentes no município e regulares a sua utilização dentro de padrões que assegurem a preservação do meio ambiente. Coibir, fiscalizar, controlar e evitar o desmatamento nas nascentes dos rios e córregos. Cumprir e fazer cumprir o que precentua o Código Florestal. Cooperar para, em conjunto com outros órgãos de administração pública, introduzir em todos os níveis de ensino do município a educação ambiental. Proceder de estudos para a localização do depósito e destino do lixo hospitalar e do lixo tóxico. Orientar, acompanhar, coordenar a seleção de espécies vegetais a serem desenvolvidas, distribuídas e cultivadas nas atividades de reflorestamento executado no território do município. Indicar medidas judiciais e tomar medidas administrativas para interdição da atividade, reparação de danos ao patrimônio público ou privado, à saúde ou outros causados por pessoas física ou jurídica em decorrência de poluição e degradação ambiental. Proteger as áreas de preservação permanente, parques, reservas naturais e biológicas, jazidas, arqueológicas, minerais, nascente de rios e lagos e outras áreas e recursos naturais considerados de interesse para a preservação do meio ambiente. Acompanhar, fiscalizar e expedir relatório de impacto ambiental como documento preliminar indispensável à concessão de alvará de funcionamento, construção, reforma, ampliação de instalações industriais, comerciais, de prestação de serviços e edificações residenciais e outras. Estabelecer os critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas aos recursos naturais e ao uso e ocupação do solo. Fixar critérios para a implantação de indústrias em zonas apropriadas. Criar serviços permanentes de segurança e prevenção de acidentes, danos ao meio ambiente. Promover a realização de pesquisas, estudos e análises com o objetivo de identificar oportunidades de desenvolvimento socioeconômico do município. Orientar a elaboração de programas dirigidos a pequena e média empresas do município, visando seu fortalecimento e o aumento de sua produtividade. Elaborar estudos e pesquisas com a finalidade de identificar oportunidades potenciais de comércio para os produtos manufaturados no município. Programar, coordenar, executar e divulgar a realização de eventos que contribuem para o aprimoramento do pessoal ocupado na atividade industrial, comercial e de serviços. Orientar a elaboração de programas dirigidos a pequena e média empresa no município, visando o fortalecimento e aumento da sua produtividade. Incentivar e apoiar a instalação de um parque industrial no município. Incentivar a modernização da indústria, do comércio e da prestação de serviços existentes no município, com vistas a aumentar as oportunidades de desemprego. Estimular e apoiar a pequena e média indústria. Apoiar o associativismo e o cooperativismo na indústria e no comércio local e a instalação de agências bancárias. Incentivar a formação de microempresas e a produção artesanal. Criar e desenvolver políticas de estímulo para a instalação de novas indústrias no município. Apoiar e incentivar as indústrias de comércio já instaladas no município para que ampliem seus sistemas produtivos, melhorando e ampliando a oferta de empregos. Encaminhar as análises das pesquisas aos diversos órgãos de administração municipal
como subsídio para planejamento e revisão de planos de ação e atuação. Executar outras atribuições que foram delegadas ou conferidas pela Secretaria Agrícola, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Coordenador da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Realizar estudos e pesquisas relacionados às atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informação, analisando os resultados de métodos utilizados para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimentos. Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino. Planejar e organizar as atividades do professor, distribuindo horários, número de horas de aula, determinando turmas que cada docente terá sob a responsabilidade e programando outros trabalhos para possibilitar o desenvolvimento harmônico do sistema educativo dentro da escola. Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo. Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas cumulativas, prontuários e relatórios, analisando conceitos emitidos sobre os alunos, índice de reprovações e cientificando dos problemas surgidos para aferir a eficácia dos métodos aplicados e providenciar formulações adequadas quando necessário. Promover a obtenção de recursos humanos e materiais didáticos indispensáveis à realização de planos de ensino para assegurar o pleno cumprimento dos mesmos. Zelar pelo constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-os a participarem de programas de treinamento e reciclagem para manter em bom nível o processo educativo e possibilitar acompanhamento da evolução do ensino no país. Executar outras atividades determinadas pela Coordenadoria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Diretor de Assistência Social. Planejar, organizar, executar e controlar a política municipal do desenvolvimento comunitário e sua adequada administração. Executar os programas de ação governamental na área de desenvolvimento comunitário e assistência social, de forma a garantir a universal reliabilidade do atendimento. Desenvolver e implantar um programa afetivo de habitação para atender prioritariamente as famílias de baixa renda. Desenvolver programas de atendimento à família, à terceira idade, clube de mães, jovens, portadores de deficiência, dependentes químicos e demais segmentos necessitados. Promover o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente. Manter cadastro atualizado das pessoas carentes residentes no município. Atender de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras a população carente através dos programas de assistência social e de habitação. Promover soluções destinadas ao socorro emergencial das populações carentes, articulando-se com as demais unidades administrativas. Selecionar os atendimentos prioritários em termos de habitação popular, de acordo com os critérios e requisitos estabelecidos. Administrar, fiscalizar e controlar os programas de habitação popular, conforme definido na legislação, regulamentos e normas específicas. Articular-se com os organismos públicos, federais ou estaduais, instituições não governamentais e entidades privadas para o desenvolvimento de programas sociais. Prestar assessoramento junto às organizações não governamentais e comunitárias quanto às questões sociais. Promover a mobilização e organização da comunidade para o próprio equacionamento das questões sociais, mediante a formulação de políticas sociais e controle das ações em todos os níveis. Estimular a integração das instituições que atuam na busca de soluções para os problemas comunitários e sociais, objetivando a unificação de esforços para resultados mais expressivos. Cooperar com os organismos federais e estaduais
não governamentais e privados que atuam na execução de ações sociais como forma de obter recursos financeiros, materiais e humanos, ou mesmo trocar experiência e conhecimento, tudo de forma articulada e descentralizada. Desincumbir-se de outras atividades que lhe foram delegadas pela autoridade competente. Articular os vários segmentos da comunidade com vistas à observância dos princípios e normas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Orgânica, Assistência Social e no Estatuto do Idoso. Executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas por programas de transferência de renda instituídos por leis especificadas da União, do Estado e do município, e ou resoluções emanadas nos respectivos conselhos. Promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem a execução de programas voltados à reinserção profissional, inclusão produtiva e geração de renda para as pessoas e ou famílias sem situação de vulnerabilidade social. Manter convênios com a União, Estado e municípios, bem como com entidades governamentais e não governamentais para a execução de programas de assistência social. Prestar assessoria técnico-administrativo aos conselhos e comissões de controle social ligados à área. Diretor de esportes comunitários e lazer. Estimular a organização do esporte amador no município, estimular a organização comunitária, objetivando a instituição de associações com fins desportivos, recreativos e de lazer, estimular as competições desportivas entre as entidades organizadas no município, articular-se com a indústria e o comércio locais, visando a obtenção de patrocínio para o desporto municipal, estimular a prática de educação física formal e informal, identificar, registrar e catalogar as diversas atividades lúdicas e de lazer praticadas em cada comunidade integrante da população do município, identificar e registrar as regras, normas, costumes que regulam as atividades lúdicas e de lazer, identificar, registrar e catalogar as diversas organizações e grupos formais ou não praticantes de atividades lúdicas ou de lazer, estimular a prática de atividades lúdicas e de lazer junto às diversas comunidades, apoiar os segmentos representativos de faixas etárias, atividades econômicas e etnias e suas atividades, organizar competições de caráter desportivo, requisitar, locar ou obter por cessão de uso os espaços físicos necessários à prática de atividades de lazer e executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Diretor da Infância e Adolescência. Criar programas destinados à proteção da infância e da adolescência. Executar os programas de ação governamental na área da infância e adolescência de forma a garantir a universalidade do atendimento, desenvolver e implantar programa efetivo de proteção à criança e adolescente, priorizando as que encontram em situação de vulnerabilidade, desenvolver programas de prevenção, proteção e socioeducativos para atendimento às famílias e crianças e adolescentes, coordenar a política municipal de atendimento a crianças e adolescentes, fortalecer as ações voltadas aos movimentos associativos da juventude, acompanhar os trabalhos do Conselho Tutelar, atrair recursos financeiros junto às instituições governamentais e não governamentais para custeio e investimento nos projetos de apoio à infância e juventude, promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem a execução de programas socioeducativos destinados a adolescentes, autores de atos infracionais e seus responsáveis, e prestar assessoria técnica administrativa aos conselhos e comissões ligados à área. Diretor de manutenção de máquinas e equipamentos. Manter em condições de funcionamento as máquinas e veículos pesados e leves da frota municipal. Manter estoque de peças básicas e de combustíveis e lubrificantes necessários à frota municipal.
Criar e implantar sistemas de controle internos que permitam racionalizar os custos de manutenção e funcionamento da frota municipal. Sugerir a aquisição de equipamentos adotando para a sugestão critérios técnicos que permitam adquirir o equipamento que apresentar melhor compatibilidade com as necessidades do município. Sugerir a alienação de máquinas, veículos e equipamentos insercíveis ou obsoletos. Efetuar perícias e avaliações de máquinas, veículos e equipamentos a serem adquiridos ou alienados. Efetuar revisões periódicas de caráter preventivo nas máquinas, veículos e equipamentos pertencentes ao município. Sugerir a alocação de equipamentos, registra o tempo de uso e a finalidade dos serviços executados e outras atividades delegadas ou conferidas pela Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. Diretor de Obras, Transportes, Serviços e Edificações Urbanas. Planejar, avaliar a viabilidade técnica e executar obras de implantação, melhorias, retificação e outras em rodovias municipais nos perímetros urbanos. Planejar, avaliar, executar e fiscalizar a construção, reformas e manutenção de prédios públicos. Executar e controlar a execução dos serviços de sinalização nas rodovias municipais. Executar e controlar a execução da conservação, restauração e melhoramentos nas rodovias municipais urbanas. Organizar, orientar e executar as atividades de educação e segurança do tráfego nas rodovias municipais. Orientar e controlar a necessidade de concessão de linhas novas e suas alterações, bem como controlar o transporte de passageiros em regime especial. Controlar e fiscalizar as atividades de transporte coletivo de passageiro municipal. Executar, administrar e controlar a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem, irrigação, abertura de vias de acesso e outros sujeitos à remuneração nos perímetros urbanos do município. Implantar um sistema de manutenção permanente das rodovias municipais urbanas. Pesquisar, extrair e processar o material necessário à conservação e manutenção das rodovias municipais urbanas. Formar equipes de manutenção nas rodovias municipais urbanas, requisitar junto à Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos e manter em condições de uso os equipamentos motorizados ou não, utilizados na conservação de rodovias urbanas, providenciar aterros nos perímetros urbanos, utilizando-se do material mais adequado, construir bueiros, bocas de lobo e canalização de água pluviais no perímetro urbano do município, vistoriar periodicamente os prédios públicos, avaliando a necessidade e a urgência de ações de manutenção dos mesmos, vistoriar periodicamente as instalações hidráulicas e elétricas dos próprios municipais, avaliando as necessidades de reparos, acompanhar elaboração de projetos, cronogramas físico e financeiros das obras de restauração, ampliação dos prédios públicos municipais, acompanhar, fiscalizar e dar recebimento de obras civis contratadas com terceiros, acompanhar outras atividades determinadas pela Secretaria de Serviços Urbanos. Diretor de Transportes, Obras Viárias e Edificações. Planejar, avaliar a viabilidade técnica e executar obras de implantação, melhorias, retificação e outras em rodovias municipais. Executar e controlar a execução de serviços de sinalização nas rodovias municipais fora dos perímetros urbanos. Executar e controlar a execução da conservação, restauração e melhoramento nas rodovias municipais fora dos perímetros urbanos do município. Executar, administrar e controlar a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem, irrigação, abertura de vias de acesso e outros sujeitos à remuneração. Implantar um sistema de manutenção permanente das rodovias municipais nas áreas rurais do município. Pesquisar, extrair e processar o material necessário à conservação e manutenção das rodovias municipais localizadas nas áreas rurais. Formar equipes de manutenção das rodovias municipais. Requisitar e manter em condições de uso os equipamentos motorizados ou não utilizados na conservação de rodovias, providenciar aterros utilizando do material mais adequado nas áreas rurais,
construir bueiros, boca de lobo e canalização de água pluvial nas rodovias rurais, manter depósito de pedra brita, cascalho e outros materiais necessários à conservação das rodovias municipais, inclusive as que foram utilizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos, acompanhar, fiscalizar e dar ao recebimento de obras civis contratadas com terceiros, implantar e manter estoque de peças básicas de combustíveis e lubrificantes necessários da frota municipal, criar e implantar sistemas de controle internos que permitam racionalizar os custos de manutenção e funcionamento da frota municipal, construção e manutenção de obras públicas fora dos perímetros urbanos do município, executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. Diretor do ESF, Equipe de Saúde da Família. Supervisionar os PSFs, organizar equipes multidisciplinares na área da saúde para em visitas domiciliares atuarem preventivamente, identificar doenças degenerativas e outras que possam ser tratadas no âmbito familiar, transmitir orientações no sentido de mudanças de hábitos que possam contribuir para a saúde familiar, efetuar a distribuição de medicamentos quando necessário, orientar as famílias para a adoção de hábitos alimentares e outros que contribuam para a redução dos efeitos de doenças degenerativas, identificar e comunicar aos órgãos de saúde a detecção de qualquer situação de notificação compulsória, encaminhar os casos mais graves para tratamentos em centros de referência, encaminhar ao serviço social os casos que requeiram atendimento especializado e executar as atividades determinadas pela Coordenadoria de Saúde. Diretor da Divisão de Atenção Básica à Unidade da Saúde. Gerenciar programas públicos de saúde através de políticas de prevenção, acompanhamento das patologias controladas e crônicas, sempre buscando dar qualidade de vida, controlar e orientar tratamento adequado aos portadores de doenças crônicas, divulgar através de campanhas públicas sobre a necessidade de acompanhamento permanente de doenças controláveis, diabetes, colesterol, hipertensão, cardiopatias, etc. Implantar programas de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis, através de ações de combate e prevenção. Chefe de Tesouraria. Coordenar e arrecadar das receitas municipais na forma estabelecida em lei, manter a guarda do numerário e valores municipais, supervisionar a escrituração e movimentação dos recursos financeiros do município, movimentar recursos financeiros do município na forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais dos registros contábeis públicos, acompanhar o pagamento das despesas autorizadas devidamente processadas, movimentar recursos financeiros do município através de via bancária, executar as tarefas que lhe forem determinadas pela Diretoria de Contabilidade. Chefe da Divisão de Processamento de Dados da SEC de Saúde. Atividades de execução qualificada em nível técnico para programar e colocar em funcionamento sistemas de computação de dados, codificar em linguagem de computador serviços desenvolvidos pelos analistas, preparar manuais de serviço, elaborar diagramas de bloco, digitar e documentar os programas preparando descrições detalhadas dos mesmos, acompanhar o desenvolvimento operacional dos programas, efetuando atualizações em busca de maior racionalização, orientar programadores de menor nível e dar assistência aos operadores, a realizar demais tarefas correlatas. Secretário de Unidade Escolar. Manter atualizados os registros de vida escolar dos discentes, anotando-lhe as frequências, ausências, notas, rendimentos e outros registros obrigatórios desnecessários. Manter utilizados os registros de atividades docentes, anotando-lhes a frequência, disponibilizando-lhes o material didático necessário e as demais condições de trabalho. Manter registros da efetiva execução do plano pedagógico da unidade, através dos registros das atividades envolvidas e das anotações dos diários de classe.
controlar o estoque e requisitar, quando necessário, material didático para outras atividades da unidade escolar e executar outras atividades determinadas pela diretoria da unidade escolar. Chefe da divisão de almoxerifado: orientar e controlar o serviço de almoxerifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais, coordenar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e material entregue, orienta e supervisiona a armazenagem dos materiais recebidos, zelando pela organização e segurança da estocagem, visando atender as requisições de forma ágil e adequada, bem como cuidado do correto registro das entradas e saídas, dispor diariamente dos registros utilizados para obter informações exatas sobre a situação real do almoxerifado, coordenar o inventário e balanços do almoxerifado, coordenar e controlar o trabalho pessoal do almoxerifado, executar outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato. Chefe de divisão de planejamento e controle interno: coletar dados para elaborar a proposta do orçamento plurianual de investimentos e do orçamento programa anual, o fluxo de caixa, a programação de desembolso para cada projeto, atividade constante da lei orçamentária, estudar, selecionar e propor ações de organização e modernização, administração observada a legislação vigente, elaborar, revisar e compatibilizar os projetos relativos aos programas de trabalho das demais unidades administrativas, planejar, implantar e manter fluxos permanentes de informações, objetivando a habilidade aos processos decisórios e a coordenação das atividades governamentais, executar as atividades de acompanhamento, análise, avaliação e controle dos programas de trabalho do governo municipal, operacionalizar e articular-se com órgãos regionais, estaduais, federais e outros que possam contribuir com a optimização da administração municipal, elaborar projetos e propostas de convênio e acordo com vistas à captação de recursos, acompanhar na sua esfera de competência a execução de convênios, acompanhar a execução e prestação de contas dos convênios celebrados pelo município, desenvolver e implantar sistemas de controle interno, de modo a assegurar a boa e regular utilização dos recursos públicos, elaborar mapas demonstrativos de compra, consumo e utilização dos bens e serviços adquiridos, elaborar demonstrativos de execução física e financeira dos projetos, atividades que compõem o orçamento-programa, e elaborar e submeter à apreciação da Diretoria de Administração e Finanças os atos legislativos necessários às alterações orçamentárias com antecedência, de modo a não comprometer a execução das ações governamentais, elaborar relatórios gerenciais destinados aos superiores hierárquicos, implantar e acompanhar os controles de almoxerifado, implantar sistema de controle de patrimônio, controlando as variações patrimoniais e a carga de bens aos servidores municipais, criar e implantar sistema de avaliação de desempenho funcional, criar e implantar sistema de acompanhamento de frequência e assiduidade, sugerindo medidas corretivas quando necessário, criar e implantar sistema de verificação de realização de horas extras, executar outras atividades determinadas pela Diretoria de Administração e Finanças. Chefe do Departamento de Controle e Manutenção de Frota: zelar pelo estado de conservação dos veículos sob sua responsabilidade, efetuando sempre que necessário a manutenções preventivas e corretivas, manter sistemas de controle, ficha individual de cada veículo, contemplando todas as informações necessárias para o acompanhamento preciso das condições mecânicas, com registro das revisões preventivas e corretivas e equipamentos de uso obrigatório. Manter controle de saída dos veículos com registro de deslocamento, data, hora, quilometragem percorrida, inicial, final e total, nome dos acompanhantes, com assinatura do assessor ou servidor responsável, motorista e acompanhante. Manter controle através de planilha de abastecimento por veículo.
Manter controle mensal através de planilhas das médias de quilometragens por veículo. Enviar à Prefeitura os mapas de acompanhamento do curso operacional e acompanhamento físico-financeiro e mapa anual de veículos. Providenciar junto aos órgãos competentes, CITRAN, DETRAN e DENIT, as vistorias periódicas, licenciamentos e autorizações para viagens, quando necessário. Tomar as providências cabíveis e notificar a Prefeitura através de processo todos os acontecimentos envolvendo veículos, tais como acidente de trânsito, roubo, furto, alterações de características, veículos disponibilizados para alienação, leilão. Chefe do Departamento de Patrimônio. Executar o atendimento das solicitações de materiais permanentes junto ao patrimônio, receber e conferir notas de empenho e materiais, formalizar a entrega do empenho junto ao fornecedor e acompanhar os prazos de entrega, fazer o recebimento provisório e definitivo dos bens permanentes, colher a assinatura das notas fiscais atestando o recebimento definitivo do bem pelas áreas técnicas afins, executar a remessa das notas para a Superintendência de Finanças e arquivamento das cópias, supervisionar a movimentação e transferência de bens patrimoniais, executar a emissão, atualização e controle de termos de responsabilidade, executar a atualização da movimentação no sistema patrimonial, manter registros de controle dos bens imóveis pertencentes à Prefeitura, tombar bens permanentes adquiridos e doados, armazenar os materiais permanentes, desenvolver outras atividades relacionadas à área de patrimônio a critério da chefia imediata ou institucional. Chefe do Departamento de Cultura. Manter cadastros atualizados dos bens culturais, históricos e artísticos que devam ser protegidos, facilitar o acesso às atividades culturais e de intercâmbio, auxiliar na programação, promoção e execuções de atividades alusivas municipais, acompanhar a produção e divulgação de eventos culturais, acompanhar e auxiliar nos processos de tombamento culturais, auxiliar na implantação de museus, promover inscrições e cadastros de alunos inscritos para quaisquer cursos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo, acompanhar o desenvolvimento dos cursos promovidos pela Secretaria, articular-se com os organismos estaduais e federais que operam programas de desenvolvimento com a finalidade de conhecer seus mecanismos de apoio e estímulo ao turismo, planejar, programar e executar a política de turismo no município, identificar as potencialidades em pontos turísticos do município visando o seu aproveitamento econômico e cultural, proteger os pontos turísticos do município, proteger, programar, coordenar e executar atividades de cunho turístico significativos das datas comemorativas do município, criar campanhas de divulgação e valorização da produção do município, criar programas de incentivo à implantação e ampliação de uma infraestrutura turística, articular-se com outros órgãos similares, municipais, regionais, estaduais e nacionais, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e integrais, atuar conjuntamente com outros órgãos municipais para a preservação e defesa dos recursos naturais de interesse turístico regional, incentivar e apoiar a realização de feiras e exposições da indústria e do comércio no município e outros eventos de interesse, atuar junto aos meios de comunicação e divulgação para a divulgação do município, elaborar releases sobre eventos e peculiaridades do município e encaminhá-los aos órgãos de divulgação, obter através de fotos ou por outros meios de registros elementos capazes de contribuir para a divulgação do município, manter estreito vínculo com outros órgãos regionais, estaduais, nacionais e mesmo internacional, buscando um intercâmbio benéfico ao município, elaborar e distribuir materiais de divulgação dos pontos de interesse turístico do município, participar de programas de mídia, agendando entrevistas, roteiros, visitas, com vistas à divulgação do município e realizar outras atividades ou conferidas pela Secretaria de Cultura e Turismo. Chefe de Departamento de Recursos Humanos. Manter atualizados os dados cadastrais dos servidores e demais documentos pertinentes a recursos humanos, compilando informações quando solicitadas,
controlar a frequência dos servidores e bolsistas especialistas e especialmente as fichas funcionais, tanto dos agentes administrativos como políticos, examinar, emitir pareceres e informações em processos que envolvam matéria relativa à legislação de pessoal, elaborar e executar direta ou subsidiariamente programas de formação, aperfeiçoamento e treinamento pessoal, identificar junto às respectivas gerências da área administrativa as deficiências no trabalho com vista a programas de aperfeiçoamento e o remanejamento de pessoal e acompanhar o resultado eficiente de seus trabalhos da Prefeitura, coordenar, prestar orientação técnica e controlar, e quando for o caso, executar em consonância com o Estatuto do Servidor Público Municipal do Rio do Campo e com as decisões da Secretaria de Administração e Finanças e do Gabinete do Prefeito, as atividades de administração do pessoal, inclusive dos estagiários e dos senhores vereadores, opinar conclusivamente sobre assuntos de recursos humanos, observadas as políticas, diretrizes e normas emanadas desta instituição, zelar pela adequada instrução dos processos que devam ser submetidos à apreciação das gerências subordinadas a esse departamento ou de outros setores, providenciando, quando for o caso, a complementação de dados com informações externas, com questionamentos ao Fundo de Previdências, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Receita Federal, etc. Atuar sempre em integração com as gerências de pessoal, folha de pagamento e capacitação, e também com as secretarias e diretorias, sempre visando resultados positivos para a área de recursos humanos. Colaborar com as outras áreas por sua própria iniciativa, estudos, sugestões ou problemas no interesse da melhoria do sistema de recursos humanos. Observar e fazer observar as diretrizes e normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Atender ou providenciar o atendimento de solicitações referentes à sua área. Manter a diretoria administrativa, a qual é subordinada, permanentemente informada sobre a situação dos recursos humanos na Câmara Municipal de Florianópolis. Acompanhar e controlar a tramitação dos processos administrativos referentes a pessoal, zelando sempre pelo acatamento às normas da Câmara Municipal e pelos direitos do servidor. Chefe do setor de saneamento e habitação. Executar atividades de urbanismo, embelezamento e ajardinamento e paisagismo do perímetro urbano, desenvolver e executar projetos de melhoria da qualidade de vida, executar atividades habitacionais com vistas ao assentamento e remanejamento de pessoas fora de áreas de risco e de áreas de preservação permanente, propor e executar conjuntos habitacionais, implantar redes de captação e estações de tratamento de esgoto, implantar programas educativos de saneamento, implantar projetos de unidades individuais de captação e tratamento de esgoto, onde não houver possibilidade ou viabilidade de implantação de redes, implantar e operacionar sistemas complexos ou simplificados de saneamento, efetuar as ligações das unidades domiciliares, industriais, comerciais e outras às redes coletoras, manter e conservar em perfeito funcionamento as redes coletoras de esgotos, executar as ações previstas no Código de Posturas e Obras e no Plano Diretor no que respeita ao saneamento, implantar e operacionalizar estações de tratamento, aterros sanitários e outros métodos e técnicas de tratamento de esgotos, implantar e operacionalizar unidades de tratamento de lixo reciclável, inspecionar edificações emitindo parecer sobre a concessão de habite ou de alvarás, executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Serviços Urbanos. Chefe do setor de serviços urbanos. Fiscalizar e controlar os serviços de iluminação pública, isoladamente, em conjunto com outros órgãos estaduais ou federais. Administrar, fiscalizar e controlar a concessão e o uso de espaços nos terminais rodoviários municipal e intermunicipal. Administrar, fiscalizar e controlar o serviço de táxi e de veículos de aluguel, determinando-lhes pontos de estacionamento,
concessão de licença, tarifas e regulamento do uso de taxímetro. Fiscalizar e controlar a concessão de alvarás de concessão, ampliação e reforma de edificações residenciais, comerciais e industriais. Implantar, manter os cemitérios municipais, as praças públicas e os jardins, avenidas, alamedas e outros. Efetuar, na época apropriada, a poda das árvores existentes nos espaços sob sua administração. Efetuar o plantio em leivas, mudas ou sementes de gramados que integram os espaços sob sua responsabilidade. Efetuar sepultamentos, mantendo registros fidedignos da localização dos túmulos. Efetuar exumações, remoções e outros. Executar projetos de remodelação dos espaços públicos. Organizar, dirigir e executar as atividades relativas à execução de obras e serviços de conservação e limpeza de ruas, parques, jardins e cemitérios. Orientar e executar a coleta, o processamento e a destinação do lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar. Orientar, executar, fiscalizar e controlar a construção de depósitos e a coleta de lixo agrotóxico. Estudar e implantar roteiros de coleta de lixo domiciliar. Estabelecer condições e horários de coleta de lixo hospitalar e de postos de saúde. Estabelecer critérios para a coleta de outros resíduos de origem residenciais não integrantes do lixo domiciliar. Estabelecer critérios para a coleta e tratamento de resíduos industriais e comerciais. Estabelecer em consonância com a Diretoria de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, sistemática de manutenção preventiva dos equipamentos e veículos utilizados na coleta e tratamento de lixo. Auxiliar em campanhas de saúde e saneamento. E executar outras atividades determinadas pela Secretaria de Serviços Urbanos. Chefe de ações da cidadania. Orientar as pessoas carentes sobre a gratuidade dos registros civis. Desenvolver campanhas e ações de combate ao trabalho infantil. Desenvolver ações que garantam a liberdade religiosa e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Desenvolver ações de profissionalização, de orientação vocacional e de encaminhamento para o trabalho. Desenvolver em conjunto com a Secretaria de Educação atividades voltadas ao combate da evasão escolar, identificar as situações de conflito, encaminhando as partes aos órgãos mediadores ou judiciais competentes, desenvolver campanhas e ações de combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas, isoladamente ou em conjunto com outras organizações governamentais ou não governamentais, desenvolver ações no sentido de prestação de assistência jurídica, nos casos e na forma prevista em lei. Sugerir a adoção de medidas administrativas e judiciais para a defesa do meio ambiente. Desenvolver campanhas e ações visando o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e amparo ao idoso. Desenvolver campanhas e ações de esclarecimento e divulgação dos direitos da mulher e principalmente da gestante. Desenvolver campanhas e ações de integração social das minorias, identificar, contatar e propor ações integradas de defesa da cidadania com órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais, operacionalizando os acordos que venham a ser firmados, e desincumbir-se de outras atribuições determinadas pela chefia de gabinete. Chefe de seção de conservação e recuperação ambiental. Identificar no território do município áreas degradadas ou sob risco de degradação. Identificar os fatores que contribuem para a degradação ambiental. Orientar as populações urbanas através de campanhas de conscientização no sentido de ser preservado o meio ambiente através do correto processamento de lixo, de modo a evitar a poluição de rios e mananciais. Orientar as populações rurais sobre os riscos da utilização de agrotóxicos e outros produtos nocivos ao meio ambiente. Orientar as populações rurais sobre as técnicas de plantio e cultivo mais adequados à conservação do solo.
desenvolver campanhas sobre os cuidados a serem adotados com as embalagens de agrotóxicos, executar ações no sentido de recuperação de áreas degradadas, emitir relatórios, laudos, notificações e outros quando identificadas as características, situações de riscos para o meio ambiente, estimular o plantio de culturas orgânicas e executar outras atividades determinadas pela Coordenadoria de Meio Ambiente e Planejamento. Mensagem do projeto de lei número 36/2019. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores, encaminhamos o projeto de lei acima referenciado para a apreciação dessa colenda Casa Legislativa com o objetivo de alterar o artigo 102 e acrescentar o anexo 3º, quadro de atribuições por cargo, na Lei 1755/2011, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do município de Rio do Campo. O projeto de lei visa regularizar a situação dos cargos comissionados no município de Rio do Campo, incluindo a atribuição dos cargos conforme a recomendação número 002/2019, PJ/RCA. São essas as considerações que faço, submetendo o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 17 de setembro de 2019. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. Lenoir Menegazzi, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Repasso o projeto de lei número 36/2019 para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 37/2019. Projeto de lei de número 37, 18 de setembro de 2019. Dispõe sobre a doação de lotes de propriedade do município de Rio do Campo. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar lotes em áreas devidamente desafetas para pessoas carentes e de baixa renda no município de Rio do Campo, para fins de regularização fundiária de interesse social, de acordo com os autos de desmembramento requeridos nos termos da Lei 6.766/79, aprovada pela Prefeitura Municipal de Rio do Campo, conforme declaração e parecer técnico em 4/4/2019 e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em 27/4/2019. Artigo 2º. Os lotes objetos da doação se encontram localizados dentro de uma área total de 5.537,48 metros quadrados de propriedade do município, devidamente desmembrados e registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Rio do Campo, da seguinte maneira. Primeiro, lote 1, 188,64 metros quadrados, matrícula 5.329. Segundo, lote 2, 171,19 metros quadrados, matrícula 5.330. Terceiro, lote 3, 278,03 metros quadrados, matrícula 5.331. Quarto, lote 4, 273 metros quadrados, matrícula 5.332. Quinto, lote 5, 268,29 metros quadrados, matrícula 5.333. Sexto, lote 6, 373,38 metros quadrados, matrícula 5.334. Sétimo, lote 7, 221,21 metros quadrados, matrícula 5.335. Oitavo, lote 8, 300,58 metros quadrados, matrícula 5.336. Nono, lote 9, 193,76 metros quadrados, matrícula 5.337. Décimo, lote 10, 111,93 metros quadrados, matrícula 5.338. Décimo primeiro, lote 11,
310,01 metros quadrados, matrícula 5.339. 12º, lote 12, 484,16 metros quadrados, matrícula 5.340. 13º, lote 13, 106,35 metros quadrados, matrícula 5.341. 14º, lote 14, 153,60 metros quadrados, matrícula 5.342. 15º, lote 15, 161,39 metros quadrados, matrícula 5.343. 16º, lote 16, 126,51 metros quadrados, matrícula 5.344. 17º, lote 17, 219,95 metros quadrados, matrícula 5.345. 18º, lote 18, 387,10 metros quadrados, matrícula 5.346. 19º, lote 19, 332,56 metros quadrados, matrícula 5.347. 20º, lote 20, 308,75 metros quadrados, matrícula 5.348. 21º, lote 21, 273,74 metros quadrados, matrícula 5.349. 22º, lote 22, 293,35 metros quadrados, matrícula 5.350. Artigo 3º. Fica o município de Rio do Campo autorizado a realizar a doação dos imóveis descritos nessa lei para fins de regularização fundiária de interesse social para as famílias que lá residem, conforme parecer social do 13 de agosto de 2019 e nos termos da Lei 13.465/17, sem ônus para ambas as partes. Parágrafo único. Os donatários ficam isentos do pagamento de despesas, de custos e emolamentos notorais ou de registros decorrentes da presente regularização fundiária de interesse social, conforme previsto no artigo 213, parágrafo 15º da Lei 6.015/73. Artigo 4º. Ficam responsáveis os beneficiários de cumprirem todos os procedimentos burocráticos, bem como a construção de fossas e filtro e demais exigências necessárias para fins de regularização no prazo de 1 ano após a publicação desta lei. Parágrafo único. A transferência final do registro se dará mediante a comprovação dos itens acima, devidamente preenchidos pelos beneficiários e atestado pelos setores competentes. Artigo 5º. Fica proibida a comercialização do imóvel no período de 5 anos após a transferência final do registro. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 18 de setembro de 2019. Rodrigo Preis, Prefeito Municipal. Lenoir Menegas, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Mensagem ao projeto de lei 37/2019. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei acima referenciado para a apreciação desta colenda Casa Legislativa com o objetivo de promover a regularização da situação de núcleo urbano informal consolidado localizado no imóvel urbano registrado sob a matrícula número 5.243. Trata-se de um imóvel desafetado para fins de regularização fundiária urbana, conforme a Lei Municipal número 1997/2014, na qual se executou o desmembramento e necessita de autorização legislativa para a doação. A doação de que trata esse projeto de lei seguirá o procedimento previsto no parecer social elaborado pelo responsável técnico da assistência social do município de Rio do Campo, datado em 13 de agosto de 2019, em anexo. São essas as considerações que faço, submetendo o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-lhes da oportunidade para reiterar os protestos de mais alta estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 18 de setembro de 2019. Rodrigo Preis, prefeito municipal. Lenoir Menegazzi, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Repassa o projeto de lei número 37 de 2019 para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 38 de 2019. Projeto de lei número 38, de 13 de setembro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por anulações de dotações do orçamento vigente. Rodrigo Praz, prefeito municipal de Rio do Campo, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar nas seguintes dotações orçamentárias nos limites máximos indicados. R$16 mil. Suplementar para atenção básica e saúde da família, R$12 mil. E para atenção básica e saúde da família, mais R$4 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de anulação no mesmo valor do crédito adicional suplementar dos seguintes detalhamentos. Anulação e dotação de tratamento médico de média e alta complexidade, R$16 mil. Artigo 3º. Fica aberto o crédito adicional suplementar nas seguintes dotações orçamentárias nos limites máximos indicados, R$25 mil. Suplementar para manutenção do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, R$20 mil. E mais manutenção do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, mais R$5 mil. Artigo 4º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 3º decorrerão de anulação no mesmo valor do crédito adicional suplementar dos seguintes detalhamentos. Anulação e dotação da manutenção da Secretaria de Assistência Social, R$25 mil. Artigo 5º. Fica aberto o crédito adicional suplementar nas seguintes dotações orçamentárias nos limites máximos indicados, R$10 mil. Suplementar para administração e orientação pedagógica da educação básica, R$10 mil. Artigo 6º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 5º decorrerão de anulação no mesmo valor do crédito adicional suplementar dos seguintes detalhamentos. Anulação e dotação de reforma e construção e ampliação do ensino fundamental, R$10 mil. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio do Campo, 23 de setembro de 2019. Rodrigo Praz, prefeito municipal de Rio do Campo, e Lenoir Menegazzi, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Mensagem ao projeto de lei 38/2019. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os créditos adicionais suplementares abertos por meio desse projeto de lei 38/2019 não irão comprometer o orçamento, uma vez que será suprida essa suplementação com a anulação parcial de dotações já descritas na LOA 2019. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos nobres vereadores. Aguardamos sua aprovação em regime de urgência dentro dos transcursos legais de regimento desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 23 de setembro de 2019. Rodrigo Praz, Prefeito de Rio do Campo. Lenoir Menegazzi, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a apresentação do decreto legislativo número 01/2019. Decreto legislativo de 01/19 de 20 de setembro de 2019. Dispõe sobre a realização de audiência pública referente às leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual para o ano de 2019. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo e o vereador Diomar Sadlowski, presidente da Câmara Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, e a mesa da Câmara apresentou o seguinte: projeto de decreto legislativo de número 01/2019. Artigo 1º. Será realizada audiência pública pelo Poder Legislativo relativa às leis de diretrizes orçamentárias, LDO 2020, e Lei Orçamentária Anual para o ano de 2020 no município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no dia 30 de nove de 2019, às 15h30, no plenário Pedro Mesa, desta Casa Legislativa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 20 de setembro de 2019. Gilmar Sadlowski, presidente. Gilmar Florentino da Silva, vice-presidente. Veroni Alves, primeiro secretário. Jair Bach, segundo secretário. Coloco o decreto legislativo número 01/2019 em discussão única. Coloco o decreto legislativo número 01/2019 em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Câmara Municipal de Vereadores, Comissão de Finanças e Orçamento. Edital de convocação 01/2020. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 101, de Lei de Responsabilidade Fiscal, e com o objetivo de informar a população riocampense, a Câmara de Vereadores de Rio do Campo promoverá audiência pública no dia 30 de nove de 2019, segunda-feira, às 15h30. A audiência pública terá como objetivo a seguinte pauta: apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei Orçamentária Anual, LUA, para o período de 2020. A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito. Ela propicia ao cidadão a troca de informações com o administrador, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio devido processo legal. Rio do Campo, 23 de setembro de 2019. Gilmar Sadlowski, presidente da Câmara. Poder Legislativo, Câmara de Vereadores de Santa Terezinha. Santa Terezinha, 12 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste convidar vossas senhorias e demais vereadores para participar da Assembleia Geral dos Prefeitos do Alto Vale do Itajaí, juntamente com os vereadores da UCAV, União da Câmara de Alto Vale do Itajaí, que será realizado no dia 27 de setembro de 2019, às 16 horas, na Câmara de Vereadores do município de Santa Terezinha, devido à festividade da 13ª Festa Regional do Mel, tendo como temática principal a integração do Alto Vale do Itajaí com o Planalto Norte, através da ligação asfáltica. Após a Assembleia, convidamos ainda para prestigiar a abertura oficial da 13ª Festa Regional do Mel, que acontecerá às 19 horas no palco principal do Centro de Evento Parque Mata Nativa. Sem mais para o momento, agradecemos a vossa costumeira atenção e contamos com a sua presença e apoio a esta causa tão nobre e de grande importância para o Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei número 38/2019 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei número 38/2019 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, solicito que coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei 38/2019. Coloco em discussão a única sugestão do senhor vereador Gilmar Florentino da Silva de colocar seu projeto de lei número 38/2019 em segunda e última discussão e votação. Coloco a sugestão do senhor vereador Gilmar Florentino da Silva em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 38/2019 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei número 38/2019 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária no dia 23 de setembro de 2019.